Fala pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Então, mais uma aula de português, segunda-feira, né? 20 de julho, todo mundo animado, ou acordando aí, né? O dia tá muito bonito. Então, espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana e que hoje, durante essa semana, tenham também bons momentos, tá? Para construírem juntos aí com a família de vocês, comigo através das aulas interativas também, certo? Espero todo mundo na aula de amanhã apareçam. Na aula... E aí, nessa semana, a gente está, né, já finalizando os conteúdos para começarmos as nossas avaliações. E hoje nós vamos continuar, certo? Falando daquele assunto da aula passada, que é o quê? Cordel. Falávamos sobre o que é o cordel, de onde surgiu, o que é uma estilogravura, qual o significado da palavra cordel. Falamos sobre alguns escritores cordelistas, né? E aí, a temática da aula de hoje versa muito sobre esse momento de escrita. Por que, professor? Na aula passada só teve cordelista homem, não teve mulher na literatura de cordel, não há presença da mulher no cordel. É o que a gente vai descobrir a partir de agora, tá? Então, todo mundo concentrado, ligadinho aí na aula, que eu garanto que tá bem interessante para vocês, certo? Então, vou começar aí, né, exibindo, me amostrando aí esse slide, essa apresentação, tá? Para que todo mundo consiga entendê-la e gravar melhor o assunto aí na cabeça, tá? Então, literatura de cordel, parte 2, professor G. Anderson Santana. Aí colocando o óculos, né? Porque já sabe, o professor é cego, então tem para onde correr não. Brincadeiras à parte, bora lá. Quando se fala em mulher na literatura de cordel, a gente há uma estereotipação dessa figura feminina. O que é um estereótipo? É você construir, digamos assim, características para aquela mulher, para aqueles personagens. Por exemplo, estereótipos são talvez construções sociais sobre agentes, sobre culturas, mas geralmente sobre pessoas, tá? Então, ligam muito, associam, sei lá, todo nordestino não sabe ler, é matuto, é da roça. Isso é um estereótipo, é uma visão construída, tá? A partir de costumes, de crenças, mas que a gente sabe que nem todo estereótipo é real. Esse, pelo menos, eu sei que não, tá? Então, ó, por exemplo, vamos falar dessa dualidade aí, representatividade versus estereótipos. Então, a mulher na literatura de cordel, ela tinha espaço, ela tem espaço hoje, tinham escritoras, mulheres, não tinha. Como é, professor? O que é que aconteceu aí? Nós vimos, né, que no final do século XIX, a literatura de cordel, ela começou a ganhar vez e voz aqui no Brasil. Vimos que o cordel une muito o popular, então é uma literatura de cunho do povo, feita para o povo, tá? E a gente já desconstruiu na aula anterior o estereótipo de que no Brasil só existe literatura erudita. Não, há uma literatura também o que regional, há uma literatura voltada para o povo, logo literatura popular, cordel. E aí, nesse momento de difusão do cordel no Brasil, muitos escritores homens usavam figuras femininas dentro de suas histórias. Mas, por exemplo, a mulher no cordel, ela era, digamos que, meio colocada assim de lado, sabe? Dentro das histórias. Ela nunca era a personagem principal dos cordéis. E quando isso acontecia, é porque eles queriam falar um pouco que mal da mulher dentro dos seus textos. E aí a gente já vê isso. Não vou culpar aos cordelistas. Eu culparia o nosso sistema, a nossa sociedade que
desde muito tempo, é patriarcal, né? Segue um movimento patriarcal de que o homem como soberania, e a gente já vê, né, que com o passar do tempo, as mulheres, elas costumam e estão cada vez mais ganhando seu espaço no nosso meio. E é o correto, né? Não há essa diferenciação entre classes, não deve ter essa diferenciação entre gêneros, tá? Então, há sim de se buscar a igualdade entre as pessoas. E aí, na literatura de cordel, isso não acontecia. As mulheres, elas eram seres taxativos, digamos assim, que você sempre usava elas para referenciar algumas coisas. A gente vai ver já já. Então, aqui nesse texto, retirado do e-book, que eu deixei aí para vocês, a gente vê o seguinte, que a mulher, assim como na literatura em si, no conceito geral de literatura, a mulher, enquanto escritora, ela também demorou a surgir, tá? O espaço era mais masculino, a aceitação era mais masculina. Por exemplo, até no uso da palavra poeta e poetisa, havia muitas discussões, tá? Porque algumas mulheres não queriam ser chamadas de poetisas, e sim de poeta, porque é uma palavra assim que engloba mais, né, o sentido da poesia. E aí, vejam, a presença das mulheres no cordel repete o que acontece na literatura em geral. Ela é tardia, sendo a condição feminina majoritariamente representada por homens. Então, eu não tinha mulheres que escreviam, os homens falavam sobre mulheres. Então, não tinha uma escritora mulher falando coisas de mulher. Era sempre um homem. E aí a gente sabe, né, que o homem ele vai passar a visão dele enquanto homem e não dele enquanto mulher. E aí veio o que mais o texto fala para a gente. Mas as cordelistas têm ampliado seu campo de atuação nas últimas décadas. Isso por quê? Porque com o passar do tempo, as gerações, né, as coisas estão mudando, a literatura também está ganhando espaço cada vez mais o feminino na literatura, assim como na sociedade em geral, tá? E aí, o primeiro folheto escrito por uma mulher foi lançado em 1938. Eu tenho que a literatura surge no século XIX, né? Foi o que a gente viu. Só no século XX é que a gente percebe aí, que há a presença do primeiro cordel escrito por uma mulher em 1938, quase 80 anos, digamos assim, de diferença, para que a primeira mulher viesse a escrever esse primeiro cordel, tá? E a gente tem que essa mulher foi Maria das Neves Batista Pimentel. Só que o que aconteceu? Por mais que ela, nessa época, tenha escrito o primeiro cordel, ainda havia muito preconceito, sobretudo nos próprios cordelistas. Os homens não queriam que as mulheres escrevessem, que elas fizessem cordel. Para eles, só eles talvez soubessem a arte de fazer essa literatura. E aí, Maria, o que foi que ela enfrentou? Um regime patriarcal dentro da literatura. E aí ela não teve coragem o suficiente para assinar o seu cordel. Ela usou um pseudônimo, que é quando você pega um nome fictício para você, tá? Então, por exemplo, se eu escrevesse lá meu cordel, colocasse G, muitos alunos me chamam de professor GG. E aí eu assinasse lá uma carta para vocês, professor GG. Isso é um pseudônimo, né? Porque não é o meu nome real, G. Anderson, professor G. Anderson, tá? Então, há aí essa criação de um outro nome. E o que Maria fez? Criou um nome masculino. Não teve coragem de colocar o nome dela, nem um outro nome feminino, colocou o nome de um homem. E esse homem foi o esposo dela, tá? Ela usou o nome do marido
para que o cordel dela pudesse ser lido e aceito. Há um vídeo que eu vou deixar aí no final da aula para vocês assistirem, que vocês verão que uma das personagens fala o seguinte, que o cordel dela era tão bom que quem não soubesse que era de Maria das Neves acreditaria que foi o marido dela, Altino, né, que escreveu. Então, foi somente a partir da década de 70 que começou o quê? A surgir os cordéis assinados por mulheres. E aí, nesse surgimento, né, a partir desse surgimento, hoje em dia, a gente tem essa repercussão maior, essa aceitação maior. Apesar disso tudo, ainda assim, a gente vê que muitas mulheres deveriam estar mais no ambiente do cordel e ainda há uma certa resistência. A gente tira, por exemplo, na própria no próprio grupo dos cordelistas do Brasil. A gente vai ver que lá, por exemplo, não vai ter tanta mulher quanto a gente tem de homens escrevendo cordéis. Então, quem foi Maria das Neves? Aí vocês têm, né, um resumozinho de quem foi ela, onde ela nasceu, o ano que ela nasceu, o que é que ela fez. Então, ela decidiu, veja, aqui fala o seguinte, nascida em 1913, na Paraíba, Maria das Neves era filha de editor de cordel e poeta Francisco das Chagas Batista. Seu pai era dono de uma livraria e de uma tipografia, o que deu a Maria das Neves a oportunidade de publicar seus versos. Entretanto, nessa época, a autoria feminina não era bem vista, razão pela qual Maria decidiu adotar o nome de seu marido e o do estado de onde ela vinha. Sua primeira publicação se chamou O Violino do Diabo, ou O Valor da Honestidade, tá? Então, vocês podem estar pesquisando depois desse texto para estar tendo a ideia de como foi o primeiro cordel da Maria das Neves. Agora eu trago para vocês algumas figuras femininas reconhecidas hoje no Brasil por muita gente, tá? E aí eu trago o cordel como um lugar de vozes, porque eu diria que não há um determinante certo. Não tem que ser só uma voz masculina. A mulher pode escrever, a mulher tem que ter vez também dentro dessa literatura. Ora, se é uma literatura de caráter popular, popular vem de povo. E povo não é só figura masculina. Povo é o conjunto de pessoas que formam ali uma região. Então eu tenho, né, que o quê? Que dentro dessa população, desse popular, a mulher pode ter voz também aí na escrita. Então, a mulher, ela sempre esteve presente na literatura de cordel. Olha que interessante. Sempre. Contudo, ela era representada, como eu já falei antes, pela perspectiva masculina. Seja como uma encantadora de homens, então havia essa noção de que a mulher no cordel só servia para encantar os homens. Então era aquela mulher que levava sua vida para conquistar um homem, certo? Não falavam de virtudes, digamos assim, ou uma serpente traidora ou uma bênção doméstica. Então a gente tem aquele estereótipo de que a mulher sempre ligada aos afazeres domésticos, a mulher como a pessoa que trai e a mulher como a pessoa que conquista. Então eram visões muito preconceituosas que com o passar do tempo isso foi mudando, ainda bem, tá? Imagina nos tempos de hoje a gente ainda ter a figura da mulher tão pejorativizada assim, vista de uma forma pejorativa. É muito complicado, tá? Então, veja, aqui nós temos que havia essa estereotipação, tá, da figura feminina. A mulher raramente escapava das imagens
das imagens estereotipadas nos versos dos cordéis escritos por homens. Então, havia essa questão, né, de sempre taxar a mulher com uma determinada característica. E aí, com o lançamento daquele primeiro cordel em 1938, Maria das Neves talvez nem tivesse noção que ela fez uma revolução, revolucionou o cordel, tá? E aí, a partir dela, outras vozes femininas vieram para dar vez e voz à literatura de cordel escrita por mulheres. E aí eu trago para vocês algumas figuras de mulheres que inspiram, tá? Eu trago a primeira dela, que, por sinal, ocupa a ABLC, Associação Brasileira de Cordelistas, tá? De cordéis, Academia Brasileira, perdão, de Literatura de Cordel. Então, ó, aqui na ABLC, a gente vai ter o seguinte, que Dalinha, ela tem uma cadeira lá. E Dalinha, ela é uma escritora muito talentosa de literatura de cordel. Em muitas entrevistas, ela diz que ela não veio para tomar o lugar do homem, e sim para buscar uma igualdade na escrita. E ela fala, hoje eu tenho muitos parceiros que me ajudam a escrever, que são homens, que me convidam para escrever cordéis com eles, porque reconhecem o meu talento. E é o que tem que ser, né, gente? Esse espaço tem que ser ocupado também igualmente. Então, da linha Catunda, a mulher veio para preencher a lacuna que lhe cabia por direito na literatura de cordel. É uma fala dela, numa entrevista disponível aí nesse link, então vocês podem estar acessando para ler a entrevista na íntegra, tá? Então, ó, enfrentou dificuldades no meio cordelista por ser mulher? Perguntaram a ela. Aí ela diz, a mulher veio para preencher a lacuna que lhe cabia por direito na literatura de cordel. Muitas vezes fui criticada, muitas vezes fizeram pouco caso do meu trabalho, mas a crítica só me fez crescer. Fui estudar e me preparar para fazer o cordel com todas as suas regras. Hoje, de certa forma, reconhecida, nenhuma crítica me derruba e nenhum elogio tira meu chão. Mas até hoje não temos o mesmo espaço que tem o homem cordelista, tá? Então vejam aí a fala da linha, né? Ela fala que ela ganhou espaço, que ela saiu para estudar o cordel, então ela hoje conhece as regras de escrita do cordel, tanto quanto bons escritores homens conheceram e conhecem. Mas ela diz também, né, que não se deixa abater por nenhuma crítica, mas gostaria que tivessem mais mulheres dentro desse espaço. Ela é cearense, né? Escreve poesia desde que se entende por gente, como é o que fala aí. Vejam aqui no finalzinho, ó, que ela, ó, não só é membro da Academia dos Cordelistas do Crato, então tem lá, né, a Academia dos Cordelistas do Crato, como também da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Nessa academia estão os maiores nomes de pessoas que escrevem cordel aqui no país. E ela é uma das ocupantes das cadeiras lá, tá certo? Então, é uma mulher que inspira a outras mulheres. Eu tenho também Isabel Nascimento. Aí, nessa mesma entrevista, ela diz o seguinte, nós, mulheres, estamos cada vez mais conscientes de que a poesia tem uma função social e do nosso papel neste caminho. Então, a poesia realmente faz a gente refletir, faz a gente questionar o óbvio, faz a gente questionar as coisas que estão erradas. Então, é uma poesia do povo, social. Então, ó, para a sergipana Isabel, o amor pelo cordel surgiu da convivência familiar. Filha de pai e mãe cordelista, escreveu seu primeiro folheto aos 13 anos. Hoje é presidente da Academia Sergipana de Cordel. Olha que coisa boa. Possui quase 100 obras do gênero e lançou em 2018 o livro Sementes de Girassóis. Mais do que escrever cordéis, Isabel Nascimento luta pela difusão da literatura cordelista por meio de projetos como
Saúde Mental em Cordel e a organização do livro Das Neves às Nunes. Lembram lá da Maria das Neves, ó? Das Neves às Nunes, às Nuvens, perdão. Antologia das Mulheres do Cordel Sergipano. Então, aquela noção de que a mulher pode sonhar alto e ela pode escrever o cordel que ela quiser. Então, ó, aqui ela vai dizer que também enfrentou desafios, tá? E que as mulheres também, ó, olha esse trecho que ela fala. A mulher é proibida de muitas coisas, inclusive de ler ou fazer cordel. Maria das Neves, em 1938, publicou um folheto com o pseudônimo de Altino Alagoano, que era seu marido. Então, vejam, ela diz que hoje isso diminuiu, claro, mas há ainda um certo preconceito dentro. Mas ela diz que conseguiram ter um fortalecimento maior da figura feminina na literatura de cordel. Por último, trago aqui uma outra escritora, Jari de Arraes. Para ela, o cordel é a maior expressão de autonomia literária que existe. Olha que bacana, né? Ela defendendo muito bem um patrimônio, né, nosso, cultural e material. Vejam. Então, o contato da cearense Jari de Arraes com o cordel também surgiu em casa. O pai e o avô eram cordelistas e estilogravadores, mas ela não demorou a perceber uma certa dificuldade de acesso à obra escrita por mulheres e às próprias histórias de mulheres, especialmente negras. Os temas que Jarid aborda em boa parte dos seus cordéis vieram para cobrir essa lacuna. Aí ela diz: eu sempre divulguei os meus cordéis falando que comecei a escrever cordel porque queria fazer diferente dos cordéis que eu cresci lendo, que são cordéis com outros temas e histórias, que eu não escrevo cordel sobre os supostos temas femininos. E eu nunca entendi direito o que os cordelistas homens querem dizer com isso. Explica a cordelista, né? Então, ela tem aí uma biografia bem interessante, né? E algo interessante também é que ela mesma costumava vender sozinha os seus cordéis, obedecendo como mandava a tradição, né? Então, ela foi bem à risca, produzia, xilogravurava e também vendia esses cordéis. Aí, na semana, né, logo após a aula, eu deixo esse vídeo aqui para vocês assistirem, Herdeiras de Maria. Todo mundo vai pegar aí na barra do YouTube, vai colocar Herdeiras de Maria e acessar esse vídeo aqui, no canal Mulheres no Cordel. Lá vocês vão ter uma entrevista de 6 minutos. Nessa entrevistazinha, tem mulheres falando de como era a literatura de cordel vista pelos homens e do espaço que elas estão ganhando. É muito interessante. Eu, se fosse você, não deixava de ver esse vídeo, né? Aí, para finalizar a aula de hoje, eu vou trazer um cordel escrito por Dalinha. Então, Dalinha fez um cordel aqui, tá? Com 24 estrofes, mas eu não vou ler as 24. Vou ler algumas, selecionei, tá? E a gente vai ver agora. Ela escreveu um cordel chamado As Herdeiras de Maria, lá em 2017. Olha a capa desse cordel, desse folheto, como está perfeita essa estilogravura. Eu tenho talvez aqui na frente. Vejam que Maria, a primeira Maria, está vestida meio que de homem, né? Lembram que ela usou um pseudônimo, uma identidade falsa? Então eu tenho que aqui há essa referência a Maria das Neves. E atrás dela, olha a sobreposição de tantas outras Marias que hoje surgiram. Muito, muito interessante a análise dessa capa, né? Então, a gente está fazendo aqui uma análise semiótica, observando os signos aí escritos e imagéticos dentro desse texto. As Herdeiras de Maria. Eu tenho uma Maria com a pena e um folheto aberto e outras Marias independentes lá atrás também, como fruto dessa primeira.
Interessante que tem uma que levanta o cordel como se fosse um troféu, né? E realmente, vendo todo esse contexto de desigualdade, é um troféu ter a liberdade para escrever um cordel nos dias de hoje, diante de tudo que as mulheres passaram na literatura. Aí eu trago esse cordel dela assim, escrito, né? E trouxe para que vocês tenham o contato com ele. Então, Dalinha escreveu, né, As Herdeiras de Maria. Começa assim a história do folheto feminino. A mulher com sua manha, território o nordestino. Com o patriarcado vil, montou-se então um ardil para traçar nosso destino. Lá para 1938, asseguro, foi que a mulher editou e plantou para o futuro o folheto feminino com o nome masculino que hoje aqui é molduro. Quando a mulher resolveu escrever o seu cordel, ainda meio acanhada, não quis botar no papel seu santo nome de Pia, porém foi uma Maria, a primeira do painel. Era Altino Alagoano que assinava a autoria, a do primeiro folheto que a mulher se atrevia a escrever sem assinar para o marido alcunhar com nome de fantasia. E foi Maria das Neves, a Batista Pimentel, que teve o afoitamento de publicar o cordel. E mesmo não assumindo o que estava produzindo na lavra do seu vergel. Era Francisco das Chagas, de sobrenome Batista, pai de Maria das Neves, a primeira cordelista. Ele foi um pioneiro do folheto brasileiro, na arte especialista. Então, a gente tem aqui nesse primeiro momento, contando, né, a história de Maria das Neves. A Dalinha, ela traz um memorando, digamos assim, uma série de memórias narrativas em forma de cordel. Lembra que o cordel é um poema narrativo? Então, aqui está contando a história que eu dei a aula para vocês agora há pouco, falando sobre. Então, olha que interessante. Eu tenho um gênero textual que pode ser escrito em forma de poesia, mas que é uma narrativa contendo tempo, espaço, personagem, tá? Nomes aí, lugares. Perfeito, gente. Ó, eu tenho aí o enredo se destrinchando, né? Com seu início, sua complicação, o desfecho, o clímax. Então, é interessante se ver. Para terminar, eu escolhi os versos 10, 11 e 12, o 23 e o 24. Ó, aí vejam só. Maria chega ao cordel e com personalidade, letrada, bem preparada, replena de habilidade, disfarçada ocupa espaço, dando seu primeiro passo rumo à nova atividade. E a ascensão do cordel das Neves a acompanhou. A popular editora foi o seu pai quem criou. Instalada em João Pessoa, aquela ideia tão boa, Maria testemunhou. Para falar a verdade, testemunhou muito mais. Só o homem editava, das mulheres nem sinais. Pode parecer incrível, a mulher era invisível, continham seus ideais. Aqui, né, nesses versos, a gente vê a poeta falando sobre como Maria teve contato com cordel, ela viu, né, a editora do pai nascer de perto, então ela tinha contato com esses cordéis. E aí, por exemplo, ó, aqui no finalzinho diz que a mulher, né, ela era meio que invisível, ela não mostrava para todo mundo o que ela era capaz de escrever. E aí, vejam, no verso 23, estrofe 23 e 24, da linha Catunda, termina o texto dizendo: a cordelista zelosa que cumpre em sua missão sabe que o bom cordel, em sua composição, boa rima deve ter. A métrica é para valer ao compor sua oração. Somos muitas escrevendo,
algumas com maestria. Nosso cordel feminino é canto que contagia. Abram alas para guerreiras, somos poetas herdeiras, as herdeiras de Maria. Olha que coisa interessante, gente, né? Então, é uma literatura que encanta, é uma literatura que fascina, literatura de cordel, tá? E aí, deixo para vocês aquele vídeo e vocês, curiosos que são, deveriam colocar aí no Google exemplos de cordéis, sejam escritos por mulheres, sejam escritos por homens. Vão visitar a BLC, né? Academia Brasileira de Literatura de Cordel, tem muitos cordéis lá escritos. Então, é interessante buscarem, sem o professor estar apresentando, né? Que graça tem só eu dar o conhecimento? Não, não sou o construtor, somos mediadores. O conhecimento é construído, ó, junto. Então, juntos seguiremos. E é junto que eu acho que as coisas acontecem. E aí, eu quero muito que vocês tenham esse interesse de buscar seus próprios textos, construir suas próprias reflexões, tá bom, galera? Então, com essa visão aí da mulher na literatura feminina, eu encerro a nossa aula de hoje, tá bom? Um grande abraço, um cheiro no coração e até a nossa próxima aula.